Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu inicio uma nova série para indicar 3 contos que são clássicos da literatura. Eu, como já comentei antes, sou completamente apaixonado por esse gênero literário. A minha introdução para diversos autores e autoras veio justamente da leitura de contos. Para vocês terem uma ideia, os contos foram minha porta de entrada para a literatura, por exemplo, a literatura russa, a literatura húngara, uruguaia, e também para determinados autores, como a Lígia Fagundes Telles, como Paul Auster e também o Truman Capote. Pensando nisso, achei interessante a ideia de trazer para vocês os contos clássicos que mais me marcaram, além de outros que eventualmente eu posso descobrir no futuro. Nesse primeiro conteúdo, eu separei para vocês um conto do Machado de Assis, um outro do Lima Barreto e também um do W.W. Jacobs, todos disponíveis em livros e antologias da editora Companhia das Letras. Iniciando a lista, eu quero comentar com vocês sobre um trabalho de 1884 chamado A Cartomante, do Machado de Assis, um conto muito interessante que nos coloca para refletir sobre a capacidade de acreditar naquilo que convém. Em linhas gerais, aqui nós acompanhamos o surpreendente desdobramento de um caso amoroso entre uma mulher comprometida e o seu amante. Rita e Vilela se casaram e voltaram do interior para a cidade do Rio de Janeiro, local onde passaram a conviver com Camilo, amigo de infância do marido. As recorrentes visitas desse antigo conhecido fizeram Rita despertar o interesse por ele, ao ponto dos dois se tornarem amantes. A questão é que Rita, com a consciência pesada, resolveu visitar uma cartomante para tentar se acalmar. Só que isso foi motivo de zombaria para o Camilo, já que ele não acreditava nessas coisas. Com o tempo, Camilo começou a receber cartas anônimas e misteriosas, que falavam tudo do que estava acontecendo no seu caso amoroso. Vilela, por sua vez, começou a aparentar, se tornar uma pessoa mais sombria, mais esquisita, o que despertou, aquele alerta ali nos amantes. Tudo isso faz com que Camilo, pouco a pouco, comece a mergulhar numa situação muito angustiante. Algo, inclusive, que é tão forte que faz até ele rever os seus princípios, suas crenças. Com excelente desfecho, A Cartomante é um conto que traz uma crítica a hipocrisia presente numa sociedade pautada pelas aparências. Na mesma medida, a história também nos faz pensar em como sentimentos intensos podem até alterar a nossa forma de compreender a realidade. Para quem quiser ler, o livro está em domínio público e é bem fácil de achar na internet. Mas se tiver interesse em ler um livro, eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras, como eu falei anteriormente, que é uma antologia, 50 contos de Machado de Assis, selecionados por John Gladson. Continuando a lista de hoje, outra recomendação de conto que eu quero deixar aqui para vocês é de um trabalho publicado pela primeira vez em 1905, uma história conhecida como A Nova Califórnia, do Lima Barreto, um escritor brasileiro e famoso autor do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aqui nós acompanhamos algo bastante inusitado que acontece numa pequena cidade fictícia do interior do estado do Rio de Janeiro, uma situação bem diferente que desperta todo o interesse e a curiosidade da população. Certo dia, os habitantes de Tubiacanga percebem a chegada de um novo morador, um homem misterioso chamado Raimundo Flamel. Após um período de inquietação, temor e diversas hipóteses sobre o ofício desse indivíduo, descobriram que ele na verdade era um químico muito renomado. Por conta disso, mesmo com uma personalidade reclusa e discreta, Raimundo passou a ser muito respeitado na cidade, adquirindo inclusive a fama de sábio. Após alguns anos vivendo ali, Raimundo resolve fazer uma visita para o farmacêutico da cidade. A intenção do químico era encontrar pessoas honestas que pudessem testemunhar a sua extraordinária descoberta científica, no caso, um método para transformar ossos em ouro. Só que, como veremos, essa situação, essa descoberta, vai modificar drasticamente o dia a dia dos moradores de Tubiacanga. A Nova Califórnia é um conto bastante crítico sobre hipocrisia, sobre ambição, além de também trazer algumas críticas sobre incoerências de certas camadas da sociedade. Lima Barreto também nos mostra como muitas pessoas colocam seus interesses acima de qualquer coisa, inclusive acima daquilo que elas defendem publicamente.
Para quem quiser ler, assim como o conto que eu comentei anteriormente, A Cartomante, A Nova Califórnia também está disponível em domínio público, basta dar uma pesquisada na internet que você encontra. No meu caso, eu li num livro também, essa edição aqui chamada Contos Completos de Lima Barreto, que tem a organização e introdução de Lilia Moritz Schwartz. Finalizando as sugestões de hoje, a última recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é de um conto publicado pela primeira vez em 1902, chamado A Mão do Macaco, o trabalho mais famoso do escritor inglês W. W. Jacobs. Esse trabalho é uma referência quando falamos do gênero de horror. Com um ritmo que vai pouco a pouco se tornando mais sombrio, o conto explora muito a questão da ambição sem limites. No início da leitura, acompanhamos um homem chamado Sr. White jogando xadrez com seu filho Herbert, enquanto a sua esposa, Sra. White, fazia tricô perto da lareira. Nesse momento, eles recebem a visita de um amigo, o Sargento Morris, um militar que serviu no Império Indiano. Durante a conversa, o soldado comenta sobre o misterioso amuleto que ele carregava no bolso, no caso, uma mão mumificada de macaco. Segundo o mesmo, essa mão foi encantada por um faquir indiano e tinha o poder de conceder 3 desejos. Só que o curioso é que ele já tinha realizado os desejos dele e não parecia nem um pouco feliz com isso. Na verdade, o Morris estava tão receoso com aquele amuleto que resolveu jogar ele no fogo. Só que nesse mesmo instante, o Sr. White fica tão desesperado com aquilo que corre e retira o amuleto da lareira o quanto antes. Pouco após o amigo ir embora, o Sr. White então resolveu arriscar fazer um pedido, mesmo sem precisar de nada naquele momento. Por conselho do filho, seu primeiro desejo foi receber 200 libras para conseguir liquidar a hipoteca da casa. O problema é que já no dia seguinte, o Sr. White vai perceber, de forma muito angustiante, que era bem melhor ele ter deixado aquele amuleto ser destruído pelas chamas. A Mão do Macaco é um conto muito conectado com a ideia de destino, ou seja, de que nós não devemos interferir naquilo que já está escrito. Nesse sentido, o amuleto acaba corrompendo a ordem das coisas, gerando consequências não apenas inesperadas, mas também perturbadoras. Além disso, vale ressaltar também que o conto ele consegue ir desenvolvendo um clima de apreensão que sempre deixa os leitores na expectativa de que algo terrível está prestes a acontecer. Para quem tiver interesse em conferir, eu li esse conto aqui no livro Contos de Horror do século XIX, um livro muito interessante, por sinal, que tem uma seleção de histórias escolhidas pelo escritor argentino Alberto Mangel. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu iniciei essa série com dicas, com recomendações de contos clássicos da literatura. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!